Amados irmãos e amadas irmãs, um momento, por favor, cancelem, não falei nada. Por medida de precaução, vou acionar o plano Z. Amados irmãos e amadas irmãs, hoje, com muita alegria, convido vocês a removerem o véu do tempo e mergulharem em uma das maiores caças ao tesouro espirituais das Escrituras. Pelo menos, em minha humilde opinião. Há uma assinatura divina escrita nas areias de Mitzrayim, Egito, e nas colinas de Israel. Uma assinatura que une dois homens, separados por 2 milênios, arredondadamente, mas conectados por um único propósito redentor, que é o propósito do Altíssimo Deus. De um lado, temos Yosef, o filho amado de Yaakov, o jovem da túnica talar, ketonet passim, que muitas vezes foi dita túnica multicolorida. A Torá não diz nada sobre isso. Ela só diz que era uma túnica talar, ou seja, uma túnica que atingia os tornozelos e os punhos. Esse jovem, odiado por seus irmãos, vendido por prata, lançado em um poço da morte e milagrosamente elevado da prisão à segunda posição mais importante diante do trono de Mitzrayim, Egito, para tornar-se Safenat Paneah, o revelador de segredos, o salvador temporário do mundo, que é o significado desses dois nomes daquela época. Do outro lado, contemplamos reverentemente, com toda a nossa humildade possível, nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Filho amado, amantíssimo do Altíssimo Deus, odiado por seu próprio povo, pelo menos por parte de seu próprio povo, vendido por 30 moedas, lançado no túmulo da morte, ressuscitado e depois posicionado à destra da majestade, nas alturas, para tornar-se o pão da vida e o definitivo redentor para todas as nações. A vida de Yosef não é apenas uma biografia antiga. É um espelho profético da mais alta magnitude. Cada lágrima derramada por ele na prisão do faraó era um eco antecipado das dores que nosso Senhor Yeshua viria a sentir no Gat Shemanim, ou Getsemane. Cada grão de trigo que Yosef distribuiu aos famintos era um sinal do corpo de Yeshua partido por nós. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, preparem seus corações, pois a partir de hoje constataremos que o Messias não apareceu apenas na Brita Hadashah, Novo Testamento. Ele já estava sendo desenhado nos sofrimentos e na glória de um jovem hebreu que, embora rejeitado pelos irmãos, se tornou o único caminho para a sobrevivência, não só deles, mas do seu pai e de quase todo o mundo da época. Abram a Torá e a Brita Hadashah, pois neste estudo
iremos acompanhar o que é a comparação entre o tipo Yosef e Yaakov e sua realidade. Vocês verão muitas vezes a palavra antítipo, que me parece deplorável. Na verdade, nosso Senhor Yeshua não é antítipo coisa nenhuma, ele é a realidade completa. O Yeshua de Deus está prestes a revelar a nós. Vamos iniciar um estudo sobre as correlações entre Yosef e Yaakov e Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Redentor. A relação entre eles não é meramente coincidente. Ela faz parte da história da redenção, na qual eventos históricos servem apenas como sombras proféticas da realidade messiânica completa. Dividi esse estudo em tópicos. Vamos começar, como diria minha mãe, do princípio. Tópico número 1, falando de ambos, Yosef de um lado e Yeshua do outro. Primeiro tópico, o filho amado e enviado. Ambos tinham essa conotação. Yosef era o filho preferido, declaradamente, enormemente preferido de Yaakov, como está em Bereshit 37:3. Enviado pelo pai para buscar o bem-estar de seus irmãos que pastoreavam em Shechem, ou Siquém, se quiserem, como está nesse mesmo capítulo, nos versos 13 e 14. Yeshua é o Filho amado em quem o Pai, nosso Pai Celestial, se compraz, como está em Matitiahu, Mateus 3,17. Enviado dos céus, segundo ele próprio disse, para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso está em Yohanan, João 3,16, Matitiahu, Mateus 15:24. Segundo item, ou tópico, a rejeição e a traição. Yosef foi odiado por seus irmãos por causa de seus sonhos e da afeição super preferencial do pai Yaakov. Bereshit 37:4. Foi vendido, como já dissemos, por 20 moedas de prata, por sugestão de um de seus irmãos, Yehudá. Bereshit 37, 26-28. Yeshua veio para o que era seu, era e é seu, mas os seus não o receberam. Yohanan, João 1:11. Foi odiado sem causa e traído por Yehudá Iscariot, também conhecido como Judas Iscariotes, por 30 moedas de prata. Matitiahu, Mateus 26:15. Terceiro tópico, o sofrimento injusto e a tentação. Yosef foi falsamente acusado pela mulher de Potifar e preso injustamente, mantendo sua integridade o tempo todo. Bereshit 39, 7-20. Uma vez na prisão, esteve entre dois criminosos, ou, pelo menos, acusados de terem cometido o crime. Um foi restaurado e o outro condenado. Bereshit, capítulo 40. Yeshua foi falsamente acusado perante o Sanedrim, o Sinédrio e Pilatos, permanecendo sem pecado. Ivrim, Hebreus 4:15. No madeiro,
esteve entre duas pessoas chamadas de delinquentes. A um deles foi prometido o paraíso. A palavra que está lá nos originais em aramaico é pardaisá, que pode sim significar o Gan Eden, mas pode significar também um jardim especial. E o outro permaneceu em sua condenação. Isso está relatado em Lucas 23, 39 a 43. Tópico 4. A exaltação e a salvação das nações. Yosef saiu da prisão para o engrandecimento, para a glória mundana, tornando-se o segundo mandatário em Mitzrayim, Egito, aos 30 anos de idade. Bereshit 41, 46. Recebeu o nome dado pelo faraó da época, Safenat Paneah, como já falei, Salvador do mundo. Todos os joelhos, é claro, exceto os do faraó, dobravam-se diante dele. Bereshit 41, 43. Yeshua iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Lucas 3, 23. Após o encarceramento da morte, foi exaltado à destra de Deus. Ao seu nome, todo joelho irá dobrar-se, como está em Filipenses 2, 9 a 11. Ele é o verdadeiro e definitivo Salvador de todo o mundo. Yohanan, João 4, 42. Tópico 5. Reconhecimento e reconciliação. Yosef não foi reconhecido por seus irmãos no primeiro encontro, mas revelou-se a eles no tempo determinado, trazendo-lhes perdão e provisão. Bereshit 45, 1 a 5. Yeshua, Israel, em parte, foi endurecido e não o reconheceu. Mas a promessa é que, no futuro, eles, os judeus, olharão para aquele a quem traspassaram. E haverá um reconhecimento nacional do Messiado, do reinado de Yeshua HaMashiach. E, finalmente, a reconciliação. Isso está em Zacarias 12, 10, Romanos 11, 26. Feita essa breve introdução, vamos conversar sobre as diferenças teológicas fundamentais entre o tipo Yosef de Yaakov e a realidade plena Yeshua HaMashiach. Como já vimos, as semelhanças entre ambos são impressionantes, mas a distinção é crucial. Em 3 itens principais. Primeiro, a natureza. Yosef era um homem pecador, salvo pela graça. Yeshua é o Filho de Deus, vindo em carne, santo, imaculado. No alcance. Yosef salvou, sim, o mundo, mas temporariamente, da fome física. Yeshua salva a humanidade da morte eterna e do pecado. Sacrifício. O sacrifício de Yosef foi providencial, conjuntural,
Mas o de Yeshua foi vicário, definitivo, eficaz e expiatório. Amados irmãos e amadas irmãs, tudo o que foi falado até agora constitui apenas um preâmbulo muito resumido. A partir de agora, iniciaremos o aprofundamento de nosso exame. Mais uma vez, começando pelo que minha mãe chama de princípio. Agora, nós vamos transitar por blocos de construção temática. No bloco 1, temos a contextura da redenção. A narrativa bíblica, desde Bereshit até Risaion, ou Rit Galut, ou, como conhecíamos anteriormente, Apocalipse, é uma peça intrincada, tecida pela mão divina, revelando um plano redentor perfeito, que culmina na pessoa e na obra de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Para a congregação de Deus, a identificação de padrões e correspondências entre figuras, eventos e instituições do Tanar, ou Antigo Testamento, e sua plenitude na Brita Hadashah, ou Novo Testamento, é uma disciplina essencial. Neste estudo, vamos explorar as profundas e variadas, minha mãe diria multifacetadas, correlações entre a vida de Yosef, filho de Yaakov, e a de Yeshua HaMashiach, filho de Deus, o Messias prometido. Para isso, precisamos definir alguns conceitos chamados hermenêuticos que guiarão nossa análise. Primeiro, a tipologia. Pode ser que algumas pessoas, nem tanto na congregação de Deus, mas que vierem a ter acesso a esse vídeo, não tenham clareza a respeito do significado desse nome. O que é isso, afinal? Não se trata de uma mera alegoria ou analogia superficial, mas de um método de interpretação bíblica que reconhece pessoas, eventos ou instituições do Tanar, ou Antigo Testamento, como tipos, e tipo aqui pode ser entendido como modelo, paradigma, exemplo, arquétipo, figura, que prefiguram ou antecipam realidades maiores e mais plenas na Brita Hadashah, ou Novo Testamento, que são chamados, pela maioria das pessoas estudiosas, de antítipos, mas já disse a vocês que prefiro denominar de realidades. A tipologia é divinamente intencionada. Ela não é caótica, não é aleatória. E revela a unidade e a progressão do plano de Deus na história da salvação. O tipo é uma sombra, a realidade é a substância. Isso quem diz não sou eu, mas o apóstolo Shaul, Paulo, em Colossenses 2,17. O segundo conceito que precisamos entender é o conceito de sensus plenior, ou sentido mais pleno. Essa expressão refere-se a um sentido mais profundo da Escritura, intencionado pelo Altíssimo Deus, mas não plenamente compreendido pelo autor humano, que é revelado posteriormente, por um evento ou nova
revelação divina. No contexto messiânico, muitas passagens do Tanar, ou Antigo Testamento, adquirem um sentido mais pleno muitos séculos depois, em Yeshua HaMashiach, revelando camadas de significado que transcendem em muito, ultrapassam em muito a compreensão original dos profetas e escritores da época. Terceiro conceito, a história da salvação. Esse conceito teológico, que inclusive nasceu na Alemanha, enfatiza a história como o palco da ação salvífica do Altíssimo Deus. Dentro desse conceito, a Bíblia não é uma coleção de histórias desconexas, mas uma narrativa coesa da intervenção divina na história humana, para redimir a criação. A vida de Yosef, inserida na história da salvação, não é um simples drama familiar, mas um capítulo fundamental na preparação para a vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus. A contextualização de Bereshit 37:50 é vital para o entendimento desse estudo. Essa seção da Torá narra a saga de Yosef, desde sua juventude, como filho amado e sonhador, passando por sua escravidão, prisão e, finalmente, sua ascensão àquilo que é chamado de posto de grão-vizir ou governante maior, o segundo homem mais poderoso de Mitzrayim, Egito. Nesse intervalo, do capítulo 37 ao capítulo 50 do livro de Bereshit, é relatada a história de como a família de Yaakov, um dos patriarcas da nação de Israel, foi preservada da fome e estabelecida em uma terra estrangeira, como preparação para o cenário do futuro êxodo, da saída do povo e a formação de uma nação. A providência divina é, em última análise, o fio de ouro, de diamante, do que vocês quiserem, em termos de perfeição, que costura cada evento, transformando o mal em bem, como está em Bereshit 50:20. Nós vamos ver nesse estudo um caso magistral sobre o que poderíamos chamar de gestão de crises, resiliência e a capacidade de transformar adversidades em oportunidades de salvação e prosperidade. Um verdadeiro modelo em escala ampla.